Existe, inegavelmente, essa relação está presente. Seria um olhar simplista dizer que a droga é o responsável pela criminalidade e pela violência que cresce a cada dia no nosso país, no nosso estado. Inegavelmente, existe as questões dos crimes letais, violentos intencionais, que decorre do uso e do tráfico de entorpecentes. A gente pode verificar isso em relação ao número de execuções, né, decorrente de relações com a droga, seja acerto de contas, seja como cobrança de dívida. Aliás, essa história da cobrança de dívida de drogas é uma coisa assim bastante cruel, porque hoje é cobrada com a vida, né? A dívida é paga tanto do usuário como de pessoas que adquirem drogas e que terminam pagando com a vida. Agora, a criminalidade e a violência, ela tem que ser encarada como fenômenos sociais, e aí são fenômenos sociais que possuem complexidade, como a própria sociedade possui as suas complexidades, o ser humano é complexo, e aí ela advém de vários fatores sociais, advém de fatores econômicos, advém de fatores institucionais, a falha do Estado, o enfraquecimento da família, inúmeros fatores contribuem para que exista criminalidade e violência, né? A sociedade sempre conviveu com criminalidade e violência. Logicamente, sobressai a questão das drogas, porque a gente observa muito no dia a dia a questão de crimes brutais que estão relacionados com drogas. Então, é evidente que existe uma relação droga, criminalidade e violência, mas não é tão simplista atribuir só à droga esse caos que está acontecendo. Quando se fala em drogas e relação com criminalidade, prática de crime, vem logo o estereótipo da droga ilícita, né? Mas existe crimes sob efeito de drogas lícitas, no caso, delitos de trânsito, sob o efeito de álcool, né? E sob efeito de outras drogas também, em acidentados de trânsito, nos hospitais, através de exames, é detectado que existe presença de cocaína, de maconha. Mas o álcool é uma das drogas que mais causa danos, e a questão também de delitos, as desavenças que ocorrem em razão do consumo do álcool e do consumo de droga, e acarreta diversos delitos, desestruturações familiares, né? Tudo isso advém de drogas, seja vista ou ilícita, e de outros fatores sociais que contribuem para a criminalidade. Bom, o Brasil ele tinha uma política criminal de droga basicamente repressiva, né? A chamada política do porrete, resolver tudo pela repressão. E pelos dados e pelo avanço das drogas nos dias atuais e quando da edição dessa lei ou antes da edição, se pôde perceber que o problema de drogas não é só a questão de repressão. Logicamente, aqui a gente não está excluindo a repressão qualificada como forma de enfrentamento às drogas, mas é também um problema de saúde pública, né? O usuário, seja ele eventual ou dependente, ele necessita de cuidados médicos, de tratamento médico. E aí foi a grande inovação
introduzida pela Lei 11.343. O legislador distinguiu em capítulos diferentes a figura do usuário e do traficante, né? Afastou a prisão como pena para o usuário, e isso fez ver que a questão do usuário não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde e deve ser tratado. Então, essa foi uma das grandes inovações, pelo fato de haver chamado a atenção para o próprio governo de que necessitaria de políticas públicas para fazer a reinserção social, o tratamento dessas pessoas usuárias, né? Existiu também a questão da estruturação da política de combate a drogas pela legislação. Na parte de repressão também houveram avanços, a questão do aumento da pena mínima de tráfico, que passou de 3 para 5 anos, e introdução de figuras relevantes da criminalidade, como o financiador e o custeador do tráfico, que não era criminalizado na lei anterior e passou a ser apenado, inclusive com a maior pena da lei de drogas, né, que varia entre 8 e 20 anos. A pena é superior à pena combinada ao traficante. O financiador, no caso, é aquela pessoa que investe no tráfico de droga, geralmente sem se misturar com a droga, né? O chamado banqueiro do narcotráfico. Ele bota o dinheiro com objetivo de angariar lucro fácil e altos lucros, mas sem participar do tráfico. E aí, além dessas inovações, né, que a lei trouxe, ela fez uma separação de algumas figuras, como, por exemplo, a pessoa que fornece droga para uso conjunto com pessoas de seu relacionamento. Ela penou com uma pena mais branda, né, do que o tráfico, porque a lei anterior ela caracterizava o fornecer como traficante, né? E o instigador ou auxiliador, a pena também é mais branda, é relevante a menor potencial ofensivo, né? E trouxe esses avanços, embora tenha algumas críticas e partes até que possa parecer retrocesso, como na questão do tráfico de droga, quando ela aumenta a pena mínima para 5 anos, no parágrafo 4º ela autoriza a redução de 1/6 até 2/3 da pena do artigo 33 e do parágrafo 1º, no caso do juiz reconhecer que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa ou não participa de organização criminosa. Nesse caso, a pena a ele atribuída torna-se muito baixa, porque pode chegar a uma redução de 2/3. A questão da eficácia, a gente não pode atribuir à lei especificamente, né? O que a gente pode dizer da lei é que é uma lei boa, né? Ela é uma lei boa por quê? Porque ela faz essa distinção entre o usuário e o traficante. Ela traz a obrigação do Estado de cuidar da prevenção e da reinserção, do tratamento do usuário e do dependente. Ela traz penas rigorosas para o delito de tráfico. Ela traz técnicas de investigações especiais, como ação controlada, infiltração de agentes, o confisco de bens, que é uma medida cautelar que já era previsto no Código Penal, mas
que tem umas peculiaridades na questão da droga, a questão da utilização desses bens pelos órgãos de segurança, né? Então é uma lei boa. Agora, se você pergunta sobre a efetividade, fica difícil falar, porque o consumo de droga aumenta a cada dia. Se o consumo de droga aumenta, é porque o tráfico também está aumentando, né? E aí a gente não pode falar de eficácia quando, em vez de haver um freio, há uma expansão, né? Bom, o crime de tráfico de droga, ele é um crime definido no artigo 33 da Lei 11.343. Ele traz 18 condutas. Essas condutas são os verbos nucleares do tipo que já eram inseridos na Lei 6368. E é um crime assim na linguagem jurídica, de dolo genérico, né? Ele não exige que a pessoa busque o lucro ou qualquer vantagem para ser enquadrado como traficante. A simples vontade, a simples consciência de estar praticando um daqueles núcleos, se inserir num daqueles verbos, vender, transportar, ter em depósito, trazer consigo, isso caracteriza o crime de tráfico. Aí vem a diferenciação do crime de uso, né? Quem pratica essas condutas e não se insere no artigo 28, na condição de usuário, é traficante, né? E aí vem o que é possível, como é possível aferir a questão do usuário, que é o usuário, está portando droga, é o usuário não traficante. A própria lei elenca condições, né, que faz presumir que aquela pessoa é usuário. Entre essas condições está a quantidade da droga, as circunstâncias como se deu a apreensão da droga, a conduta social daquela pessoa, a conduta, as circunstâncias que o envolvem, né? Tudo isso leva à distinção a dizer se é usuário ou traficante. Agora, o crime de tráfico, ele se caracteriza justamente por isso, pela vontade consciente de se praticar uma daquelas condutas do artigo 33, independentemente de obter vantagem ou não. É tanto que a questão de fornecer, ainda que gratuitamente a terceiro, é tráfico de drogas, né? A questão da associação, ela é bem parecida com a associação criminosa prevista no Código Penal. Ela exige um elemento de estabilidade, né? Duas pessoas associadas para a prática do tráfico de droga, ela tem um fim específico, né? No caso da associação do Código Penal, a associação é dirigida à prática de crimes, no caso de entorpecente, para fins de praticar os crimes ali previstos na lei de entorpecente. E, além dessa estabilidade, exige um número mínimo de 2, né? Associação de 2, enquanto a associação criminosa lá do Código Penal são 3 ou mais pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa que tem sido bastante relevante para o nosso Ministério Público e para toda a sociedade.